Olha, gente, eu vou falar uma coisa. A gente muitas vezes não acha que o Covid está tão perto da gente. A gente, o quê? Uns 15, 20 dias atrás, né, Alex? A gente falava que da nossa produção, da nossa equipe, ninguém tinha pego. Rodrigo pegou Covid. Eu sei, e olha que ele não pegou da forma mais severa, foi até perto de muitos, foi até tranquilo. E eu sei a agonia que é você não saber o que acontece daqui meia hora, daqui uma hora. E ele não estava num caso sério. Doutor Eduardo Greco está com a gente já aí para a gente poder falar sobre o caso do Rodrigo e de outros pacientes também que são muito similares. Também estamos com o doutor Adilson Westheimer, que é infectologista, para a gente também falar sobre o caso do Rodrigo, mostrando o caso de tantas pessoas que podem ter de diversas formas o Covid. Às vezes mais severas, às vezes não, mas a gente nunca sabe como vai desenvolver a doença. Ô, Rô, vem aqui um pouquinho, faz favor. Enquanto ele vem, e a gente posiciona o doutor Eduardo e conecta a doutora Adilson, vamos para o intervalo rapidinho, a gente volta em 2 minutos. Até já. Não. Bom, gente, hoje ele está até coradinho já. Tô bem, graças a Deus, pessoal. Mas doutor Eduardo Greco e doutor Adilson Westheimer, infectologista, médicos da gente, doutor Greco, há muito tempo, e doutor Adilson agora, médico do Rodrigo nesse momento, e o nosso salvador, para a gente entender um pouco essa doença e o que pode acontecer, né, Rô? Estão com a gente hoje. Doutor Eduardo. Olá. Oi, Kátia. Boa tarde, meu amigo. Tarde. Tudo bom? Tudo bem. E aí, Rodrigão? Tô aqui no estúdio, hein? Que chique. Boa tarde, Edu. Você viu? Tá chique, né? E nós agora de cá, por enquanto, essa semana ainda. Ó, foi muito bem atendido pelo seu pessoal todo aqui, viu? Alex, Rafa, pessoal nota 1000, né, Ai. Kátia? E bom te ver Eles aí, são Rodrigão. Nota 1000, assim como... Você viu como ele tá bem? Ah, tá com a cara bem melhor. Tá mais calmo, deu uma relaxada, porque assusta, né? O que você disse no bloco anterior. A questão é o susto que a gente passa, né? Rodrigo, cadê o oxímetro no dedo, Rodrigão? Não tá agora. Já tá ali na sala, mas ele faz ainda cada 2, 3 horas, ele vai medindo para ver a oxigenação. Ótimo. Sabe o que a gente queria já aproveitar, doutor Eduardo? Quando o Rodrigo fez o exame, ele tinha sintomas que não pareciam de Covid, né? Não os clássicos, não tinha febre, tinha dores, pareciam musculares e de tendões, né? Eu senti uma sinusite muito forte. Muito forte. E à noite dor no corpo, só isso. Do mais não, né? Exatamente, não. A gente conversou, né? Aí... O Rodrigo me ligou, né, Rodrigo? E falou, ó, tô com uma dor muscular, uma dor nas costas, acho que pode ser uma sinusite. A gente tem muito disso, né? A pessoa busca o sintoma clássico, que é a falta de ar e a tosse, mas você pode ter esse tipo de sintoma, porque a Covid, ela leva a uma alteração muscular, então tem muita dor muscular. Então esse quadro ali, o Rodrigo ficou na dúvida, vamos fazer o exame, vamos fazer o teste. E aí acho que coincidiu até o pessoal aqui, né? Não houve a transmissão porque vocês se precaviam com o uso de máscaras. Sim. A gente via, né? Você acompanhou os outros programas que você passava, vocês sempre usando máscara. E aí acho que foi o período de incubação. E quando o Rodrigo passou, que ele foi fazer o teste, estava em casa, a gente aguardando aquela noite de forma ansiosa. E eu tive passar a notícia para ele e ao mesmo tempo tranquilizá-lo, porque é difícil você informar para uma pessoa hoje que está com a Covid. E que é o que você disse, né, Kátia? O que vai acontecer daqui 20 minutos, meia hora, uma hora, os hospitais do jeito que está, porque as pessoas não se conscientizam, né? Então, não é só questão de parar de trabalhar para ficar em casa, né? Às vezes você vai para essa festa que o médico mandou. É uma coisa até que eu recomendo, doutor Eduardo. Parem de ver notícias se você tiver o diagnóstico positivo, porque você surta, viu? Surta. Então a gente conversou bastante, porque o Rodrigo é aquilo, veio uma depressão ali, né? E eu falei para o Rodrigo, ó, vamos tomar as primeiras medidas, começamos com as orientações, pessoal que estava em volta, né? Passamos para que todos fizessem os testes e começamos com o doutor Adilson. O Leandro da né? Band fez isso. Isso, o doutor Leandro, o doutor Adilson. Aí em conjunto a gente tomou as medidas, que é o primeiro o quê? Não ter o pânico. Então o Rodrigo falou, ó, Rodrigo, vai ver um filme, não adianta ficar o tempo todo, porque senão você vai pirar. E vamos acompanhar tempo a tempo, a gente se falou 2, 3 vezes por dia, para ver essa evolução e só procurar um hospital quem realmente há necessidade disso. Então é importante hoje a gente conseguir passar aqui algumas informações para que o pessoal esteja preparado, porque está se espalhando, né? Então a primeira fase, acho que você falou antes da nossa entrada, que é as pessoas se conscientizarem. Cuidado, às vezes não está pegando lá no trabalho, onde você
tá se protegendo, mas aí vai numa festa e leva para casa, leva para o pai, leva para a mãe, leva para a avó. Sim. Esse é o primeiro lugar, passo. Né? E você disse muito bem, quer dizer, da nossa equipe ninguém pegou, nem produção, nem equipe técnica, ninguém, porque ele fica o tempo inteiro de máscara. E nem os meninos do estúdio. Mas mesmo assim, quando eu soube, eu fiquei desesperado com a produção, porque eu falei, todos, né? Cara, eu tô com eles o dia inteiro, né? Todo mundo de máscara, mas mesmo assim, né? E eu via que eles estavam preocupados com isso, entendeu? Então foi muito e na hora, né, o próprio Ricó passou, Greco, podemos fazer? Vamos fazer pro Nery, começou a passar a lista das pessoas, que é importantíssimo para que você evitasse de que isso se disseminasse. Aí, a partir daí, as pessoas vieram com os testes negativos e o Rodrigo foi quem ficou lá com uma situação moderada, né, Rodrigo? Acho que o Rodrigo Ricó pode passar para a gente, porque não foi um quadro tão leve, ele chegou a saturar mais baixo, a gente preocupou, entrou com as medicações, intensificamos algumas situações, orientamos, aí o Adilson, o doutor Adilson, nosso colega, vai poder falar melhor, mas todo o tratamento, os cuidados da pessoa, descansar, comer bem, as devidas vitaminas. E aí o Ricó, a gente foi evoluindo e depois a saturação cada vez melhor, aquela fotinha do aparelho já com ele já saindo dessa fase mais crítica, ele deve ter contaminado ali, começou com sintomas entre o 6º e o 7º dia, porque a Kátia, né, Kátia, aí você pode contar, ela teve um pouquinho de sintoma antes, aí entre o 6º e o 7º dia eu falei para ele, mas eu não achava que era sintoma, né? A Kátia não achava que tinha nada, né? Nada. Eu não senti nada. Eu tinha rinite. Como eu tenho rinite sempre, então um pouco de dorzinha aqui e eu não paro quieta. A gente mora num apartamento só de 2 andares. Eu subo hoje, já contei 10 vezes eu subir e descer essa escada. Então senti as pernas doloridas. Eu falei, nossa, acho que eu tenho exagerado um pouco em exercício, alguma coisa assim. Mas não tinha febre, não tinha nada. Mas o louco é que, assim, o que a Kátia sentiu, ninguém diria que tá com Covid. Ela não sentiu nada. Assim, nada e nem de excepcional. febre. Isso que é o mais perigoso dessa doença, porque você não tá sentindo nada e você tá transmitindo, né? E como que você vai fazer teste se você não sente nada? Exato, é por isso que é preconizado, né, de você tentar testar a maioria das pessoas, porque você vai começando a ter, né, uma certa, vamos dizer assim, fiscalização e saber que aquelas pessoas não estão assintomáticas ou com sintomas muito frustros, muito leves, e essa pessoa está transmitindo. Então, talvez dali veio para o Ricó já desenvolveu um quadro um pouco mais moderado, já teve mais sintomas, e vê, né, os exames deles todos positivos, e o seu ainda negativos, né, Kátia? Mas a gente tem um prazo dessa formação de anticorpos, que daqui a pouco vamos repetir os seus testes, para que você deve ter feito anticorpos e ver a quantificação disso. Porque eu só tenho um traço, né, de Covid. Que eu tive contato com o vírus, mas que não se manifestou em mim, né? Ainda você não tem, né, tanto o IgG como os anticorpos totais, que agora também existe uma dosagem. Então, né, a gente aqui, vou agradecer, né, o pessoal lá da Faculdade de Medicina do ABC, que também nos ajudou com as testagens. Então, lá é a testagem top, o professor Fernando Fonseca. Então, é o pessoal que está, assim, cuidando e para que vocês tenham uma ampla recuperação e está de volta daqui a pouquinho. Então, e ao mesmo tempo, a preocupação da gente sempre quando a gente fala em sintomas, que as pessoas, por isso que a gente quis até conversar com você, Edu, e também com o doutor Adilson, e mostrar o Rodrigo, o caso dele, porque, gente, a gente espera ter febre, a gente espera ter os sintomas clássicos, falta de paladar, de olfato, a gente ter dores de cabeça muito fortes, quando você pode não ter nada disso e ainda está contaminado e contaminando as pessoas, até a minha primeira pergunta para o doutor Adilson é essa. Eu não perdi olfato e nem paladar. Eu não senti nada disso. Então, mas esse é o problema, né? Cada pessoa reage de um jeito, né? Boa tarde, doutor. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, prazer estar aqui falando com vocês. Mas é isso mesmo, Rodrigo. Que bom te ver assim, saber que você está se recuperando cada vez mais e cada dia mais, né? Isso é confortante para a gente, né? Ver os pacientes melhorando. Diferente do que você mesmo falou, Rodrigo, deixe de ver a televisão, porque as notícias sempre são notícias ruins, né? A notícia boa é que exatamente, se a gente for, o número de pessoas recuperadas dessa doença é imensamente maior do que os casos que infelizmente estão sendo levados, né? Estão indo a óbito. E
a grande maioria, isso é importante enfatizar, né? Mesmo neste segundo momento que o Brasil e o mundo estão passando, né? Com essas novas variantes, com esse aumento do número de casos, né? 80% das pessoas que se infectam por esse novo coronavírus, eles não desenvolvem os sintomas, eles passam de maneira assintomática a doença inteira, e aí onde está o grande problema, porque eles ficam transmitindo para outras pessoas. A questão dos sintomas, os sintomas clássicos realmente são esses sintomas gripais, né? A tosse, uma dor de cabeça, a febre, e nessa Covid-19 apareceu esse sintoma da perda do olfato e da perda do paladar, que outras doenças causadas por vírus não causam. Então, um paciente que procura um atendimento médico com qualquer tipo de queixa associado à perda de olfato e perda de paladar, praticamente ele tem um diagnóstico fechado de Covid-19. Tem que ser testado, sim, mas não há outra doença que cause esse tipo de sintoma agudo, né? Eu perdi subitamente o meu olfato, eu perdi subitamente o meu paladar. Mas não são todas as pessoas que desenvolvem esses tipos de sintomas, tá? Que é o caso do Rodrigo, né? Ele manifestou a questão da mialgia, né? Por isso que é importante, gente, a gente ficar atento a toda e qualquer variação que a gente estiver sentindo. Já buscar, seja no sistema público, no particular, fazer os exames de testes. Sejam bem-vindos vocês do Brasil todinho. Estamos aqui, eu e o Rodrigo, conversando com o Dr. Eduardo Greco e o Dr. Adilson Wisteimer sobre o Covid. E o doutor Adilson falava agora há pouco, porque o Rodrigo não teve os sintomas, vamos dizer, clássicos, né? Febre, perda de olfato, de paladar, dor de cabeça muito forte e dores musculares. A gente espera, eu achava, né? Quando a gente tem um sintoma de Covid, não é você tem esse combo. O doutor Adilson disse que não, que hoje em dia a gente encontra várias pessoas, principalmente assintomáticas, como eu também posso ter ficado, né? Exatamente, Kátia. A grande maioria das pessoas não desenvolvem sintomas. E a estratégia para se conter a disseminação dessa doença é testando a maioria das pessoas, mesmo aquelas que não tenham sintomas. Então, hoje nós vemos aí que há alguns setores da iniciativa privada que trabalham na área de saúde têm testado os seus clientes, né? Voluntariamente, né, oferecendo teste mesmo para quem não tem sintomas. Isso é muito bom, porque a partir do momento em que você detecta aquelas pessoas que transmitem a doença e não têm sintomas, você isola essas pessoas. E se nós conseguíssemos isolar todas as pessoas sem sintomas, que não precisam ficar internadas e que vão melhorar naturalmente em casa, talvez medidas como as que estão sendo tomadas hoje, né, de fechamento de comércio, de fechamento de acabar com toda a rotina das pessoas, e essa história pudesse ser diferente. Estamos em uma pandemia, evidentemente que enquanto mais testarmos, mais pessoas serão positivadas, muitos irão se afastar. Muitos, como o teu próprio exemplo, né, Kátia, poderão trabalhar de casa, né? A rotina muda, mas a gente consegue bloquear a transmissão dessa doença no nosso meio, né? E o mais complexo, né, doutora Adilson, é que a gente não sabe quanto cada corpo vai reagir a essa doença, em que momento que ela parece estar evoluindo bem e de repente pode retroceder. Era seu medo, né? Comigo assim, eu tive muita dor no corpo, que eu não conseguia ficar nem deitado, nem em pé. Eu passei uma madrugada inteira andando em volta da mesa da sala, de dor. E quando eu falava muito, eu cansava demais. Tanto que eu falava pra Kátia, amor, não fala comigo agora eu preciso recuperar minha respiração. E eu não estava fazendo nada. Não. Eu estava deitado. Então, essas duas coisas que são muito desesperadoras. E você não saber como é que vai ser daqui 5 minutos, porque 5 minutos depois eu estava ótimo. E 10 depois eu estava péssimo de novo.
Oscila, né? Oscila muito e eu lembro da nossa conversa, né? Eu até te orientei, Rodrigo. Olha, Rodrigo, à noite sempre essa doença piora. Você chega a transpirar, suar muito, né? Troca a camisa, às vezes troca até o lençol da cama, né? Porque tamanha é a transpiração que acontece. A saturação de oxigênio, para as pessoas que conseguem monitorar isso em casa, é outra coisa que é importante, né? Porque você está deitado em repouso, se hidratando, se alimentando, você está com a saturação boa. De repente você levanta para ir tomar um banho e a tua saturação vai lá para baixo. E aquele cansaço e aquela sensação de que você está se afogando, e junto com isso vem todos os piores pensamentos, né? Será que eu vou conseguir chegar no hospital? E se eu chegar no hospital, será que vai ter vaga para me internar? Enfim, sim, é desesperador, né? Então, é um medo que quando saiu o positivo, né? Eu passei uma madrugada inteira chorando. Com medo. Medo, a palavra é medo. Porque não sabe como vai reagir, né? Sim, é um momento ímpar nessa nossa geração, né? Quer dizer, é uma doença acometendo o mundo inteiro, não respeitou nível socioeconômico, educacional, né? País frio, país quente, hemisfério norte, hemisfério sul, foram todos os lugares. Destacam-se alguns locais onde as pessoas do meio social se comportaram e seguiram algumas orientações junto com toda uma organização governamental, né, que conseguiu de maneira nacional, né, fechar fronteiras, né, conscientizar as pessoas da importância do distanciamento físico, né, daquelas que estão doentes realmente ficarem em casa, garantir internação para aqueles que precisam internação, né? E agora, felizmente, nós temos as vacinas, né? Essa, sim, sem sombra de dúvida, sim, vai ser o pontapé para a gente começar a combater e acabar com essa pandemia, né? E aí, né, doutor Greco, a gente lembra exatos um ano atrás, a gente conversando lá com a doutora Emília, da Faculdade de Oxford, sobre as vacinas, e ela explicava para a gente no Melhor da Tarde o quanto que a vacina de Oxford estava já num processo bem avançado de testes. Um ano depois, a gente vê que tudo que ela disse de fato se confirmou, mas ainda a gente não tem a disponibilidade tão grande quando a gente precisava no Brasil das vacinas para todos, né? Exatamente, né, Kátia? Até chamei porque exatamente isso vocês aqui, o Record, já tiveram essa visão. Há um ano atrás já procuraram a informação da vacina e vai ser um momento importante, como a gente disse antes. E o Adilson agora confirmou, a testagem e vacinação para a gente reduzir, né, a chance dos pacientes desenvolverem quadros severos, né, desenvolverem até terem que ir para uma UTI e óbito. E aquilo é no seu programa você passando essa informação que é da conscientização, as pessoas entenderem que não é aquele sintoma clássico, então o Ricó passou por isso e realmente dá um medo, né? Dá uma preocupação, eu falo pro Ricó, tenta acalmar, mas a gente sente que é difícil a pessoa acalmar e buscar uma informação correta, buscar, você tem uma pessoa, você tem um médico, para só procurar o hospital, realmente a gente fala, ó, fez febre alta, tá com uma tosse que não melhora de jeito nenhum, piorou muito, aí você vai, porque ainda hoje os hospitais estão extremamente lotados, então eu acho que é passar essa informação e vocês trazem isso e quanto mais a gente conseguir vacinar, mais a gente conseguir testar, você diminui isso que está acontecendo, que é a disseminação descontrolada, você não sabe quem está contaminado, e na vacinação a gente conseguir fazer com que a pessoa desenvolva o seu anticorpo e possa, né, combater melhor se ficar doente. A gente tem o exemplo dos Estados Unidos, né, que já vacinou uma grande parcela da população. E principalmente nos casos acima de 60 e poucos anos, que são a massa nos Estados Unidos, caiu em mais de 85% os casos de necessidade de internação. Então, a vacina pode, depois mesmo que a gente tome, dar que a pessoa tenha pego, esteja com Covid, mas não da forma mais severa, né, doutor? O importantíssimo, depois o Adilson complementa, é exatamente isso. A gente vê hoje Estados Unidos, Israel, países que estão vacinando muito. O nosso próprio país hoje está quase atingindo 1 milhão de pessoas vacinadas por dia, isso é fundamental. Então, e passar essa informação. A vacina também não é a pessoa que tomou a vacina, ela pode sair na rua e achar que não vai poder ser contaminada.
para qualquer tipo de vacina. A vacina é uma proteção para que o seu organismo faça um anticorpo e se você tiver contato com essa doença, você não desenvolva ou desenvolva casos mais leves, mais moderados, não vai precisar internar. Agora, a pessoa vacina, ela precisa continuar tomando essas medidas, distanciamento social, o uso da máscara, né? Lavar as mãos, coisas que a gente está, e você aqui pelo seu programa, várias vezes passa essas informações para as pessoas. E mesmo a gente fazendo isso tudo, o Rodrigo ainda pegou, ou eu peguei, a gente ainda não sabe, enfim, pelos exames, a gente vai saber só daqui 30 dias, mas de qualquer forma o vírus chegou até a gente. Então, mesmo tomando todos os cuidados, você ainda pode pegar. Imagine você saindo para a festa, para balada, como a gente viu agora com o doutor Nelson. Não dá, né, doutora Adilson? A gente tem que mesmo pensar, quem pegou já Covid, os cuidados continuam sendo os mesmos, né? Uso de máscara, distanciamento, não muda nada, né? É isso mesmo, Kátia. Enquanto pelo menos 80% da população brasileira não for imunizada, esse novo normal vai ser assim, né? Abre, fecha, usa máscara, higienização de mãos, distanciamento social, tá? Quando a população estiver totalmente protegida e o número de casos começar a diminuir nos hospitais, fazendo com que nós consigamos dar uma assistência mais tranquila para essas pessoas, aí sim a gente pode discutir voltar a sair para a rua sem máscara, e essa questão de aglomerações lá na frente pode ser discutido. Hoje em dia, esse é um vírus antissocial mesmo, né? Nós temos que nos proteger dessa maneira, né? Agora, a grande vantagem é que o Brasil, ele tem expertise em vacinação, né? O Eduardo acabou de falar, né? Já estamos atingindo quase 1 milhão de vacinados ao dia. Enquanto mais vacinas chegarem, mais pessoas forem imunizadas, vai ser mais rápido o controle dessa doença aqui no nosso país e no mundo também, né? Precisamos de mais vacinas, qualquer marca que seja, né? Sim. É verdade. Eu posso mudar de assunto rapidinho e fazer uma consulta rápida com vocês dois? A primeira Claro. Os meus exames agora deram que tá tudo ok, o vírus já saiu. Deu negativo, já deu negativo PCR. Só que assim, o cansaço eu ainda sinto, principalmente no final do dia. E a dor no corpo às vezes dá ainda, mesmo eu estando já negativo. Nos nervos, né? Também. Por que isso acontece? E quanto tempo isso vai ficar ainda no meu corpo? Então, Rodrigo, essa pergunta é super interessante porque não é só você que fica assim. Muitos pacientes que têm a doença de estágio moderado para grave, tá? Muitos dos que internam pelo Covid-19, mesmo quando eles não transmitem mais o vírus, eles persistem com essa fadiga, com esse cansaço, com essas mialgias. Muitas pessoas, às vezes, ficam inchados demais, o intestino funciona de maneira mais lenta. E qual é a explicação para isso? Esse vírus, no momento em que a pessoa transmite, certo? Vem aqueles sintomas clássicos, né? Da tosse, da febre, da falta de ar, do cansaço. Depois de, em média, 8 a 10 dias, a pessoa deixa de transmitir o vírus, só que a presença desse vírus no organismo desencadeia dentro do organismo do hospedeiro uma tempestade de produção de anticorpos, de citocinas inflamatórias, quer dizer, a pessoa fica extremamente inflamada. E é nesse momento onde podem ocorrer as complicações da doença, né? Onde a pessoa entra naquele quadro de insuficiência respiratória, que precisa ir para o hospital, que precisa ser entubado, onde ele pode ter uma embolia pulmonar, onde ele pode ter um infarto agudo do miocárdio, um AVC, uma trombose nas pernas, enfim. É uma doença, a inflamação que o vírus deixa no organismo, certo? E em algumas pessoas isso acontece de maneira mais exacerbada, que é o que nós médicos chamamos de tempestade de citocinas inflamatórias, tá? Isso não acontece em todas as pessoas, mas em quem acontece, essas pessoas geralmente evoluem com complicações mais graves. E quem não evolui com essas complicações mais graves tem que esperar o organismo diminuir
tá? Essa tempestade inflamatória. E quanto tempo isso vai acontecer, Rodrigo? Isso depende de organismo para organismo. Tem pessoas que ficam 3, 4 semanas ainda com cansaço. Eu tenho pacientes que acompanham comigo já há quase 10 meses e permanecem sem olfato, permanecem com o paladar prejudicado, sim, permanecem com as pernas inchadas. Mas aí, o que acontece? Existe a questão das comorbidades. Se a pessoa tem problemas de coração, problemas de pulmão, diabéticos, problemas na tireoide, tudo isso tem que ser compensado também. Para quê? Para que essa inflamação diminua mais rápido, tá? Mas eu acredito que você, pelo fato de ser jovem, pelo fato de não ter comorbidades, tá? Você está com esse status inflamatório da Covid e que em breve você vai poder voltar a subir a escadaria ali da Sumaré, né? Mas isso é muito louco, porque eu sinto que a minha respiração não foi para um lado pior exatamente por eu fazer exercício físico, né? A gente conversou sobre isso bastante. A gente falou sobre isso. Parece que o corpo também ele fica mais forte para conseguir reagir a qualquer agressão, né, doutora Adilson? Sim, sem sombra de dúvidas, né? As pessoas que praticam atividades físicas, né, que têm o índice de massa corpórea adequado, né? A gente sabe que o fato da pessoa ter sobrepeso ou obesidade é um fator de risco para complicações na infecção causada por este novo coronavírus, né? Então, as pessoas rígidas geralmente têm uma recuperação melhor, muito embora estas cepas, essas novas cepas mutantes que estão acontecendo no Brasil e no mundo também, já começaram a infectar pessoas jovens e a gente vê pessoas jovens também com complicação. Mas então essa doença não é uma doença que só complica em idosos? Não. O que acontece? Enquanto mais pessoas se infectam, maior é a chance de complicar, inclusive em quem tem a saúde boa também. Uhum. É a quantidade de vírus, é a carga viral que vem muito maior? Quanto mais pessoas contaminadas, eu recebo uma carga de vírus maior, doutora Adilson? Essa questão da carga viral na realidade, o quanto de vírus entra no organismo da pessoa que se infectou, tá? Então, se você está num ambiente, por exemplo, numa festa daquelas como o colega mostrou agora há pouco, né? O Dr. Rafael, Dr. né? Nelson, né? Nelson, isso. Você vê uma grande quantidade de pessoas aglomeradas, respirando, ofegando. Se ali tem 3, 4 infectados e o hospedeiro suscetível, inala uma grande quantidade de vírus, a chance dele ter uma doença mais severa e mais grave é muito maior do que aquela pessoa que estava se protegendo, usando máscara, né? Quer dizer, a máscara protege? Protege. É 100% de proteção? Não. Mas eu, com máscara e distanciamento, eu já consigo ter uma proteção melhor, né? E se o vírus entrar no meu organismo, com certeza entra numa quantidade menor. E a chance de eu me recuperar mais rápido é muito maior. Por isso tem que não adianta evitar aglomeração. Mas a gente já fala assim, transporte público. Gente, transporte público quem tem que pegar não tem saída, né? E é tudo lotado, a gente sabe. Mas lave muito a mão com água e sabão, não leve a mão para o rosto, não fique arrumando a máscara toda hora. Porque se a gente está com a mão contaminada e põe, esse elástico está me machucando, e você vai colocar a mão no rosto, pode se contaminar dessa forma ou coçando os olhos também, né, doutora Adilson? É isso mesmo. Apesar da forma mais comum de transmissão desta doença ser pelo vírus que fica no ar, tá? Superfícies contaminadas são um meio de transmissão. E a partir do momento em que você toca nessas superfícies e leva a sua mão contaminada para a boca, nariz ou olhos, você pode estar se infectando sim. Então, ambiente limpo, mãos limpas, uso de máscaras e distanciamento físico ainda são ferramentas muito importantes e que devem ser respeitadas por todos. Lá atrás, doutor Greco, no começo da pandemia, 1 ano atrás, certinho praticamente, 1 ano atrás, doutor Greco falava pra gente que, infelizmente,
se a gente não tivesse, na época, né, umas vacinas que chegassem rápido, todos seríamos contaminados. Mas que a gente sempre tem que tomar cuidado, foi o que o doutor Adilson disse, de que forma você vai ser contaminado com uma carga viral muito grande. E o momento disso acontecer, por exemplo, agora, é que a gente está com um caos instalado nos hospitais públicos e particulares, né, doutor? Exatamente, né, Kátia? Então, a gente trouxe essa informação, você buscou, né, com exclusividade, a gente trouxe a informação da vacina, o pessoal de Oxford já trabalhando em relação a isso. E é exatamente essa exposição à carga viral. Então, às vezes é isso, né? Vocês estão aqui no estúdio, estão convivendo, estão trabalhando e às vezes foi um leve descuido, uma coceira de olho, uma mão, aquilo que você está o tempo inteiro com máscara, então você vai ter. Então é evitar esses locais de uma aglomeração, de um excesso de carga viral, as pessoas se cuidarem, tá? Então não é momento de festa. É para a gente estar com esse distanciamento e cuidar do seu organismo. O Ricó mesmo, ele sabe, a gente cuida dele há um tempo, ele perdeu peso, emagreceu, né, se cuida, faz esporte. É uma outra pessoa, é outra. A gente já conversou sobre isso. O Adilson acabou de dizer, né? A obesidade hoje, os pacientes jovens que evoluem para os quadros mais graves, que os quadros, né, que precisam de uma UTI, são pacientes que têm sobrepeso, têm alguma comorbidade, têm obesidade. Então, é para estar em casa, comer de forma saudável, procurar uma atividade física mesmo que em casa e também cuidar do lado emocional, né? Você tratar a obesidade, tratar esse momento de pandemia, o Rodrigo bem disse, você precisa ter informação, que nem aqui nós estamos no momento falando de uma maneira séria, levando informação, passando uma realidade que o Rodrigo viveu, mas a pessoa também tem que saber distrair, cuidar da sua mente física, porque senão a pessoa vai enlouquecer no meio disso tudo. Então é importante a pessoa se nutrir bem, fazer atividade física igual meu amigo aí fez, ler um livro, assistir séries. E o momento que detectar uma doença é estar preparada para isso, para avisar, ver as pessoas ao redor, que foi o que vocês fizeram de maneira perfeita, né? Todos os contactuantes testados, no sentido de o que foi o que a gente pede, né? Testou, isolou só o Rodrigo, o restante tudo negativo, ó que maravilha. E ninguém positivou. Exatamente, e aí foi tratado da maneira adequada. Sofreu, passou uns 3 dias que a gente falou que seria do 7º ao 11º dia, teve uma situação mais difícil, né, de essa angústia e de altos e baixos dessa doença e que é uma inflamação contínua. A pergunta foi legal, viu, Rodrigo? Porque aqui na maquiagem, eu vou falar rapidinho, a moça da maquiagem também falou, tô sem olfato, doutor, não tô sentindo gosto, não sinto cheiro, tô com a Covid ainda? Aí a gente explicou, não, é que o vírus sai. Você faz o anticorpo, você se recupera do vírus, mas a inflamação no corpo continua. Então você vai ter com o tempo, e aí tem pessoas que podem complicar mais grave, mais leve. Então essa mialgia vai te acompanhar uns dias, mas já vai fazendo atividade leve, a gente já está conversando para você ir voltando aos poucos, sempre respeitando a sua respiração, o seu organismo. Então a gente sempre fala para o paciente, para a pessoa, olhar o quanto aguenta, né? Não é para agora sair correndo e subir a ladeira toda, mas daqui a pouco você vai subir a ladeira inteira aí, viu, Rodrigão? Mas é pouco a pouco. Quando eu posso voltar a fazer exercício físico? Isso, então. Então, agora, os exercícios, e o Adilson está aqui também para a gente falar em conjunto, assim, o que eu te orientei, né, aos poucos, você saiu agora, recentemente, então você pode voltar a fazer uma caminhada leve, você não estando mais sentindo falta de ar, você já não tem sintoma nenhum e você negativou. Porém, o processo inflamatório existe. Você evoluindo aos poucos, uma pequena caminhada, não cansei, no dia seguinte você caminha mais 5 minutos. Você faz atividades leves, né? Você não vai para a academia amanhã querer fazer todo tipo de atividade viável. Então, é o organismo seu que vai te mostrar esse caminho. Você vai se alimentar melhor, você vai dormir melhor. A partir do momento que você voltar a sentir o seu organismo numa rotina melhor, em menos de um mês você já está com um ritmo normal. Agora, gente, lembrar o seguinte, o Rodrigo está perguntando para o doutor Eduardo em relação à atividade física, porque assim como o doutor Adilson falou, a atividade física é importante, gente. A gente tem o metabolismo da gente trabalhando a nosso favor, a gente tem o sistema imunológico também se fortalecendo. Foi fundamental. Foi fundamental. Então não é assim, nossa, agora só quer pensar em fazer atividade física, olha a pandemia. Não, gente, todo mundo precisa. Quanto mais sedentário a gente for, pior vai ser para o nosso sistema imunológico na hora que ele precisar estar ativo para combater algum agressor. Então não é assim, vamos ficar marombados, vamos pensar na nossa saúde e o que a gente tem que fazer para tê-la para o resto da nossa vida e que seja mais 100 anos, né? Queria agradecer demais, doutor Adilson. Obrigada, doutor Adilson, pela paciência, as explicações todas ao longo desses dias. Obrigada mesmo, foi imprescindível para a gente. Obrigado, Kátia. Obrigado, Rodrigo. Espero que vocês continuem sempre bem, tá? E vamos deixar aí para
que essa mensagem também sirva de exemplo aí para todo mundo aí no país, né? A turma que está te assistindo, eu sei que tem muita gente vendo isso, e é importante realmente que essas mensagens sejam disseminadas e que a pessoa, uma vez contaminada, procure o seu médico, procure o seu atendimento, se alimente bem, se isole no momento da doença e que depois a vida volta ao normal, tá bom? Obrigado. Verdade. E um grande abraço e beijo para vocês. Tchau, Eduardo. Obrigada, você também. Grande abraço. Trabalho. Olha, gente, o Instagram da doutora Adilson, @adilson.cavalcante.5. Doutor Eduardo Greco, mais uma vez, meu amigo, obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu que agradeço. Um abração para Adilson, meu colega lá da Faculdade de Medicina do ABC. Ricó, recuperação rápida. Né? Você passou por uma situação difícil, foi um prazer, tenho a honra de ser seu amigo e você ter essa confiança na gente sempre. Um grande abraço para vocês. E, Kátia, volta para o estúdio, porque aqui ó, o pessoal está todo te esperando aqui ansioso, viu? Então nós vamos, mas o doutor Leandro, médico da Band, disse que como eu fiquei aqueles primeiros dias com o Rodrigo, então eu tinha que ficar, agora ele se curou, embora o meu PCR dê negativo, eu ainda tenho que ficar mais essa semana fazendo de casa, nesse distanciamento, medidas até importantes que a Band toma, mesmo dando PCR negativo, mais uma semana, para não ter brecha nenhuma de que algo apareça, né? Perfeitamente, então, né? Então, próxima semana estarei no estúdio, viu? Segue o protocolo direitinho, que evita isso, que é a contaminação, e vocês voltam a trabalhar aqui, trazendo alegria, trazendo informação pro pessoal. Obrigado pela oportunidade. Verdade. Beijo, eu que agradeço, viu? Valeu, Greco. Gente, ó, Instituto Endovita, vita com 2ts.com.br. Entra lá no site do Dr. Eduardo Greco, pra você ter informações sobre saúde, ou @Instituto Endovita, que você vai ter também as informações. Antes da gente ir pro Mantovani, que eu já vou sair daqui, eu só queria deixar claro, não vacile, gente. O que a gente sente com essa doença é horrível. E se a gente ficar assintomático, a gente vê o nosso próximo